o Ministério da Mulher em si, ele é muito desvalorizado em alguns lugares. Gente, começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi, dirigida pelo nosso pastor Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Foresto. Hoje, estou com uma convidada que prega muito. Eu vejo muito vídeo dela, eu acho que você também já viu alguns vídeos dela no YouTube. Eu estou aqui com a Caroline Policarpo. Palmas. Obrigada. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Carolina Policarpo, né? Para quem não sabe, para os mais íntimos e para todo mundo, Carol. E estar aqui, já aproveito essa oportunidade para agradecer, é muito bom, muito prazeroso começar o ano assim na presença de Deus. E eu creio que o Senhor, Ele tem feito grandes coisas nesses dias e vai continuar fazendo. Então, para mim, estar aqui é muito bom. Como que foi esse processo aí? Eu acho que muita gente pergunta para você no seu Instagram, deve perguntar, porque você prega muito bem. Eu cresci na igreja, praticamente assim, literalmente, desde sempre na igreja. Só que eu nunca desenvolvi o ministério da palavra porque eu era muito tímida. E aí, pra quebrar a timidez, acabaram me colocando no grupo de louvor da igreja, mas assim, nada com nada. Não, só entrei mesmo porque me convidaram e acabei entrando. E eu recebi o Ministério da Palavra numa situação muito difícil, porque minha mãe ela passou por um período de cirurgia e o pós-cirurgia foi muito difícil. Ela ficou 3 meses com uma cirurgia que não fechava, né, não cicatrizava. E começou uma campanha de oração na igreja de 30 dias de jejum e oração. E eu tinha 13 para 14 anos. E eu entrei nessa campanha de oração por ela. E no meio dessa campanha de oração, Deus me deu uma visão de madrugada. Glória a Deus. E eu vi literalmente o Senhor na sala da minha casa. E o Senhor falou para mim que por causa da minha entrega a respeito dela, Ele estava me entregando o ministério da palavra. Então, de 14 anos até os meus 27, eu nunca mais parei de pregar. Mas como que você iniciou? Porque assim, a gente nunca esquece a primeira pregação. Nossa. Aí fala errado, aí gagueja. Aí, meu Deus, primeira pregação, eu parei. Eu não sabia o que falava. Travou. Eu desci do altar. Eu falei, pastor, eu não quero continuar. Falei, não, isso aqui não é pra mim. Deus falou pra mim, em uma visão, que ia me entregar um ministério. No outro dia após a visão, Deus usou minha irmã pra falar, tô te entregando um ministério. Então eu coloquei na minha cabeça o quê? Eu vou pregar igual o meu pastor. A primeira oportunidade que eu tiver vai ser perfeito. Só que não foi. Não saía nada, eu não conseguia falar nada. E aí eu desci do altar. No meio da mensagem eu falei, não quero mais. Meu pastor foi atrás de mim e falou assim, tenta de novo. Aí apareceu um culto setorial de jovens na outra semana. E o meu pastor falou assim, agora você vai pregar. E aí eu peguei e falei, vou tentar pregar com esboço. Nossa, foi péssima a segunda vez também. Porque levei um papelzinho, tentava ler, lia a Bíblia, olhava pra igreja. E eu falava o meio da mensagem, era pra falar o início da mensagem. Fez aquela mistureba toda. Eu falei, gente, não vai dar certo. Aí, segunda vez, frustrada. Aí, na terceira vez, eu falei, Deus, se o Senhor me chamou pra pregar mesmo, me mostra o que eu tenho que fazer. E aí, da terceira vez, deu certo. Mas as primeiras vezes foram terríveis. Muito difícil, né? Muito difícil. E eu era muito tímida. Então, receber o ministério da palavra, assim, pra mim, na minha opinião, os ministérios que são desenvolvidos dentro da igreja, eles requerem muito da gente, muita ousadia e muita intrepidez. Só que o ministério da palavra é completamente diferente, porque qualquer coisa que você fala ali não é por você, é pela palavra. Então, qualquer coisa que você falar pra igreja, eles vão falar, mas é essa palavra que tá aqui, principalmente para quem nunca ouviu, ou principalmente para algum visitante, principalmente para alguém que aceitou Jesus agora. Então, a minha preocupação era, o que eu vou falar vai magoar as pessoas ou as pessoas vão sair felizes da igreja? Então, isso no início foi muito difícil para mim, porque eu não sabia o que falar, porque eu nunca tinha pensado em ser pregador. Então, é muito diferente quando você quer ser, porque quando você deseja ser, você vai atrás. Agora, quando Deus fala pra você do nada, com 14 anos, prega. Eu tô te entregando, Mas pregar como? Sou tímida. Como é que vence a timidez assim? E eu venci a timidez indo com medo. E é isso que muitos jovens perguntam pra mim. Como é que vence a timidez? Vai com medo. É não rejeitar. Ai, não sei, vai. Não consigo, vai. Nunca fui, vai, tenta. Porque conforme a gente vai indo, a gente vai conquistando o nosso espaço. E até mesmo dentro da gente, a gente vai conquistando essa ousadia de fazer as coisas. Nossa, interessante. Mas hoje você é casada? Não sou. Eu acho que as pessoas perguntam também isso também, muito. Né? Pelo fato de não ser casada Sim. e estar pregando bastante, né? Como que é pra você? Assim, as pessoas, elas
Eu acho que elas perguntam muito porque nós vivemos numa época onde, infelizmente, o jovem ele tem esse lado de dependência sentimental. Uhum. Então, o jovem, até mesmo o jovem, um homem, uma mulher, o ser humano em si, ele é muito autodependente. Então, é aquela característica de que para ser feliz eu preciso de alguém, para ser completo eu preciso de alguém. E quando a gente entende dentro da palavra que Deus faz tudo de acordo com a vontade dele, então a gente vive em paz. Então eu tenho para mim que não é só o estar solteira, mas é entender que tudo isso é um período. Então tem esse período, também, tem outro, é um propósito. E saber lidar com isso numa boa, porque Deus tem um tempo para tudo. Dependendo da igreja, Deus cura, Deus faz o seu mover. O que acontece? Qual que te impactou mais? Você diz assim... De testemunho. Isso, eu pregando isso, e você viver. Pregando, eu acho que um cadeirante levantar da cadeira de rodas no meio do ginásio. Foi no interior de São Paulo. Essa mulher, ela já estava desenganada. O braço era atrofiado e ela não tinha o movimento das pernas. Enquanto eu pregava, Deus falou assim pra mim, diga pra alguém aqui, nesse congresso, que quando essa pessoa chegar em casa, ela vai receber um sinal pela palavra. E eu liberei essa palavra enquanto eu pregava. Eu falei, quando alguém chegar em casa aqui, vai receber um sinal pela palavra. E no outro dia, que eu ia ficar 2 dias nessa cidade, o pastor me ligou de manhã. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Fiz alguma coisa de errado. E o pastor falou, tô passando aí no hotel pra te levar na casa de uma irmã. E quando nós chegamos na casa dessa irmã, ela estava na cadeira de rodas e eu me lembrei de ter visto ela bem na frente do palanque, né? Que era o altar, porque o evento era num ginásio. E ela começou a falar que recebeu a palavra e ela sentada na cadeira de roda, quando de repente no meio da sala dela ela levantou. E ela falou assim, olha o que a palavra fez comigo. Ontem, quando eu entrei na minha casa, as minhas pernas, que eu não sentia mais, começaram a formigar. Meu Deus. E eu gritei todo mundo na minha casa para dizer que o que eu vivi foi pelo efeito da palavra que você liberou. Então, isso ficou muito marcado. Eu tinha 17 anos quando aconteceu isso. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. 27? 27 anos. Então, quantos anos pregando? Dá uns... Com 14, uns 10 para 11 anos, por aí. Então, muita coisa, então, já aconteceu, sim, né? Muita coisa. Tem mais algum que te impactou mais? Eu acho também que me impactou bastante um menino que ele não tinha fala. E o pai dele foi num culto de campanha que eu estava pregando e na direção da campanha. E o pai dele falou que ele não falava mais e o médico falou que ele iria crescer mudo. E Deus falou assim pra mim, fala pra ele que quando ele chegar na casa dele, é pra ele falar pro filho dele, fala, que o filho dele vai falar. Eu falei, meu Deus, mas como que eu vou falar pra um pai que tem uma criança muda dentro de casa, chegar em casa e falar isso? Eu tô brincando com o sentimento das pessoas. Eu falei, não vou falar. Deus falou assim, fala. E aí terminou o culto, eu cheguei nesse rapaz e falei assim, Deus falou pra mim falar pra você que quando você chegar em casa, pra você falar pro seu filho, fala que ele vai falar. E ele falou, eu acredito na palavra. Eu falei, então chega na palavra. E aí passou, nunca mais vi, nunca mais tive contato, até acabei esquecendo. Quando passou uns 2 anos, eu encontrei esse rapaz no centro da minha cidade. E ele me parou, missionária, eu tenho que te contar um negócio. Você lembra de mim, do meu filho que era mudo? Eu falei, meu Deus, e agora? E eu comecei a lembrar do que eu tinha falado pra ele. E aí, quando ele parou na minha frente, ele falou assim, naquele dia eu cheguei na minha casa e falei, Senhor, eu vim pela palavra que foi liberada hoje. Eu olhei pro meu filho e falei, fala. E o meu filho olhou pra mim e falou, papai. Glória a Deus. Então foi uma coisa assim que foram 2 coisas, dentre tantas que me marcaram demais. Tá, mas qual foi também um momento, não vou falar ruim, mas um momento que você não gostou muito? Porque quando você prega muito, sempre acontece de tudo. A gente sabe que às vezes pode acontecer um milagre, mas teve algumas situações que não foi favorável. Qual foi o momento? Assim? Eu acho que, não só eu, mas eu acho que isso também é um momento que não foi muito legal pra mim, mas agora falando dentro de uma visão feminina. Tá. O Ministério da Mulher em si, ele é muito desvalorizado em alguns lugares. Eu louvo a Deus, porque dentro do Ministério de Madureira, nós somos Madureira, nós somos Adebras, o Ministério Feminino, ele é muito valorizado pela nossa liderança maior. Deus, sim. Só que existem lugares que nós vamos que não é. Então, às vezes, o descaso, o desprezo, rejeição, né? uma rejeição, então isso acaba pegando um pouco. Só que depois que eu aprendi que não é sobre mim, mas é sobre a palavra, eu fico tranquila. Só que eu acho que isso ainda é uma coisa que não incomoda apenas a mim, que sou mulher. Mas toda mulher que prega, toda mulher que canta, um certo preconceito com o ministério feminino. Então, isso ainda mexe um pouco comigo. Mas eu imagino também. E tem mulher que prega mais que homem. Faz a obra mais que o homem. Tem, é que verdade. pastoreia mais que o homem, é verdade, né? É verdade. Tem mulher que é... Deus deu essa virtude para algumas.
Quer deixar uma palavra para o nosso público? Uma frase? Fica à vontade. Nunca tente se encaixar no padrão que as pessoas querem que você se enxergue. Essa é uma das frases que eu estou tentando trazer para esse ano, porque quando a gente percebe a grandeza que nós somos em Deus, ninguém mais tem o direito de nos diminuir. Então veja quem você é em Cristo para você conquistar tudo aquilo que você sonha nele. Que Deus abençoe você. Gente, estamos encerrando mais um podcast da The Braz Itapevi e também agradeço aos nossos pastores, presidente, pastor Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Foresto. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.